Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui à correção dos nossos exercícios, vamos para a questão 3, que diz o seguinte. A cada semana, uma família consome 4 kg de arroz. Considerando y o consumo de arroz em quilos e x a quantidade de semanas, aí nós temos a fragmentação dessa questão em 3 itens. O primeiro, que é o 3.1, diz: crie uma tabela apresentando o consumo dessa família no mês de junho e julho de 2020, tá certo? Então, primeira coisa, a gente criar a tabela. Em uma coluna vai ser o consumo em quilos de arroz, nós vamos chamar de Y, e na outra coluna vai ser a quantidade de semanas, que nós vamos chamar de X, tá certo? Então, 4 kg de arroz são consumidos em uma semana. Né? Lógico, se em uma semana é consumido 4 kg, em 2 semanas serão consumidos 8 kg, o dobro. Tá? E aí a gente pode fazer dessa forma, mas a gente precisa ter em mente a primeira questão, que é quantas semanas compreende o mês de junho e julho de 2020? Né? Quantas semanas nós temos? Né? Então, quando a gente calcula, a gente tem aproximadamente 9 semanas, tá? Juntando esses 2 meses. Então, nós vamos ter que verificar a quantidade de quilos de arroz até a semana número 9. Então, na primeira semana são 4 quilos, na segunda 8, na terceira semana 12, na quarta semana 16 quilos, na quinta 20, na sexta 24, na sétima 28, na oitava 32 e na nona semana 36. Então, a quantidade de semanas dos meses junho e julho, nós temos um consumo de 36 kg de arroz. Se você não quisesse fazer detalhado dessa forma, também não teria problema. Você poderia fazer o seguinte: identificar que tem 9 semanas nesses 2 meses, e aí você já colocaria aqui na segunda linha o 9. Né? E aí você calcularia 9 vezes 4, 36. Então, teria a primeira linha com os dados básicos do comando da questão. 4 kg de arroz são consumidos em uma semana. E aqui seria 36 kg de arroz que seriam consumidos em 9 semanas. Tá certo? Das duas formas também está correto. Seguindo aqui, na 3.2 diz: coloque os dados da tabela em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui aquela mesma tabela, deixa eu voltar, aquela mesma tabela, né? E aqui o plano cartesiano, onde nós temos o eixo Y e o eixo X, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O Y vai representar o consumo de quilos de arroz e o X, tempo em semanas. Então, na primeira semana, é consumido 4 kg. Na segunda semana, 8 kg. Na terceira, 12 kg. E na última semana, que é a nona semana, é consumido 36 kg. Tá certo? Bem simples, né, pessoal? A 3.3, ela pede que você identifique qual é a equação que representa essa informação, essa relação entre as duas grandezas. Quantidade de quilos de arroz consumido e quantidade de semanas, tá? Então, pergunta: qual é a equação abaixo que representa corretamente esta relação? Certo? Então, nós temos aqui a letra A, y igual a 4x, a letra B, y igual a 2x, a letra C, y igual a 4 mais x, e a letra D, y igual a 2 elevado a x. Tá certo? Então, primeiro, a gente tem que compreender alguns dados da questão. Então, quais são os primeiros dados que nós temos que identificar? O primeiro é que y é a quantidade de quilos consumidos. Tá? Segundo, x é a quantidade de semanas. Então, essa proporção ela é uma proporção direta, né? São duas grandezas diretamente proporcionais. O y ele depende do x. Para que o y cresça, o x tem que crescer. Ou seja, se eu tiver uma semana, eu vou ter 4 kg de arroz. Se eu aumentar
o x para 2 semanas, aí o y vai crescer também, de 4 para 8, certo? Então, é duas grandezas que estão uma dependente da outra. E o 4 é o valor do consumo em uma semana, certo? Então, com base nesses dados aqui, a gente já pode eliminar duas alternativas, a alternativa B e a alternativa D, porque nós temos aqui o valor fixo como 2, e aqui também como 2, e nós sabemos que o valor fixo da equação é o 4. Então, nós ficamos com a opção A e a opção C, tá certo? Y igual a 4x, 4 vezes x, né? Subentende-se que tem um sinal de multiplicação aqui, e a letra C, y igual a 4 mais x. O que é que diz lá no comando da questão? Que em uma semana é consumido 4 kg de arroz. Né? Em 2 semanas serão 2 vezes 4, 8. Né? Então, se eu pegar a opção C, que está somando aqui na equação, eu vou ter 4 mais 2, ou 2 mais 4, vai dar 6. Né? Então, não vai ser o valor correto. Então, o correto aqui é a letra a opção A, ou seja, a quantidade de quilos de arroz consumido vai ser igual a 4 vezes a quantidade de semanas. Se for uma semana, então vai ser 4 vezes 1, vai ser 4 quilos de arroz consumido. Se for 2 semanas, então vai ser 4 vezes 2, vai ser 8 quilos de arroz consumido. E assim sucessivamente, tá? Então a opção correta é a letra A, ok? A quarta questão. A respeito de grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Bem, essa questão aqui, pessoal, ela, se não me falha a memória, ela está nula. Ela não tem a opção certa. E eu vou explicar por quê, tá bom? Peraí. Letra A. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. Vamos deixar essa opção guardada aí, daqui a pouco eu explico ela. A letra B. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o que é que essa alternativa está dizendo? Que quanto mais funcionários eu tenho trabalhando na fábrica, menor a quantidade de mercadoria que vai ser produzida. Se são grandezas inversas, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se aumenta o número de funcionários, vai diminuir o número de mercadorias produzidas. Isso que é a relação proporcionalmente inversa. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que quanto mais funcionários eu tenho na fábrica, mais vai ser a quantidade de mercadoria que vai ser produzida. Então, essa alternativa aqui, a letra B, está errada. Tá? A letra C. A distância percorrida por um táxi e o valor fixo no final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. Não são inversamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Porque quanto maior for a distância percorrida por um táxi, maior vai ser o valor que você vai ter que pagar, não é? Então, aí cresce o número da distância percorrida e cresce o valor que você tem que pagar. Então, são diretamente proporcionais. E a alternativa está dizendo que é inversamente proporcional. Né? Então, isso aqui também não está correto. A letra D. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a velocidade do automóvel, maior vai ser o tempo que demora para chegar em algum determinado destino? Não, é o contrário, né? Quanto maior a velocidade do automóvel, mais rápido você chega no destino. Menor é o tempo que você leva para chegar no seu destino. Né? Então, são grandezas inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais, como está dizendo aqui. Então, essa daqui é falsa, certo? Não é verdadeira. E a letra A? A letra A diz o seguinte: a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. Ela está dizendo que quanto maior for a velocidade de um automóvel, maior vai ser a distância que ele vai percorrer. Bem, essa questão, se ela não tivesse incompleta, ela seria correta. Mas da forma que está, ela não está correta, ela está incompleta. Por quê?
Porque, veja bem, tanto faz eu ter um carro andando a 200 km por hora, vamos supor que 200 km por hora ele percorra aí 100 km, 100 não, 1000 km, né? Mas se eu tiver um carro também andando a 80 km por hora, ele pode percorrer os 1000 km. Só o que é que vai mudar? Ele vai demorar mais tempo para percorrer essa distância, né? Então, tanto faz a velocidade de um veículo, ele pode percorrer a mesma distância, estando em alta velocidade ou em baixa velocidade. O que vai mudar é o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância. Então essa questão aqui, essa alternativa está incompleta. Então ela vai ser desconsiderada. Qual deveria ser o correto? A afirmativa dela. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas diretamente proporcionais em relação ao tempo. Aí sim. Aí eu poderia dizer que quanto mais rápido um automóvel está, mais rápido ele percorre aquela distância em um determinado tempo. Quanto menor a sua velocidade, mais tempo ele vai levar para demorar para percorrer essa distância. Mas essa questão aqui está incompleta, tá bom? Bem, a gente passou de 10 minutos, eu vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito longo e já eu coloco as próximas questões. Faltam mais 2 questões, foram 6, né?